o presidente Lula, na conferência da cúpula do BRICS, né? Celebrou o crescimento do Brasil e seus aliados ao longo dos últimos anos e lembrou, aspas, nós éramos chamados de terceiro mundo, depois começaram a chamar a gente de país em vias de desenvolvimento, agora nós somos o sul global. É verdade. Vou passar aqui o vídeo dele, é um vídeo um pouquinho mais longo, mas essa coletiva foi bem legal, essa introdução do assunto foi bem legal. Vou rodar aqui. Em 1995, os países do G7 detinham 44,9% da paridade de compra. Os países do BRICS, só tinham naquele momento 16,9%. Em 2010, o G7 já tinha caído para 34,3% do PIB por paridade de compra. E os BRICS tinha subido para 26,6%. Em 2023, o G7 tem 29,9%. Os BRICS, 32,1%. E mais importante é que, com a entrada dos novos países, o PIB de paridade de compra do G7 passa praticamente para 64%, quase 37%. E vocês sabem que a vinda da Argentina, da Arábia Saudita, do Egito, dos Emirados Árabes, da Etiópia e do Irã é muito importante, porque eu não sei se vocês se lembram, e como vocês foram pessoas que estudaram nas universidades, sabem isso, vocês sabem que nós éramos chamados de terceiro mundo. Depois que cansaram de chamar a gente de terceiro mundo, começaram a chamar a gente de país em vias de desenvolvimento. E agora nós somos sul global. Veja a mudança de nome, que pomposo que é, as pessoas agora falarem, vamos conversar com o sul global. O que é importante nisso? O que é importante é que o mundo está mudando. Não é só a xenofobia que está mudando, não é só o extremismo de direita. A economia também começa a mudar. A geopolítica começa a mudar, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai ganhando consciência de que nós temos que nos organizar. Vocês estão lembrados que nós tínhamos criado a Unasul, na América do Sul. A Unasul teve um papel importante, até que nesse período mais duro e tenebroso da política brasileira, acabou a Unasul. E muitos tentaram acabar com o Mercosul. Nós agora temos o trabalho de tentar reorganizar o Mercosul para ele ficar mais forte e reorganizar o Unasul e fazer com que os blocos funcionem, porque quanto mais junto e quanto mais gente nós tivermos, a gente pode negociar com outros blocos com maior garantia de sucesso, ou pelo menos com uma garantia de ser tratado em igualdade de condições e não a prepotência do senhor de engenho contra o escravo. É o seguinte, independente de valores e de posições à esquerda e à direita, você consegue imaginar o Bolsonaro falando isso? Não, o Bolsonaro virou as costas para o BRIC, fez de tudo para destruir o Mercosul. É aquela coisa, até o texto era muito longo, ele não ia conseguir chegar até o final. Não, acima de qualquer coisa, é o seguinte, o Bolsonaro se alinhou mais uma vez aos Estados Unidos, onde a gente entra com, você sabe muito bem o quê, e eles entram, você sabe muito bem com o quê, com a brachola. Porque em 4 anos de governo, o que eles negociaram com os Estados Unidos? Qual foi o acordo que trouxe de interesse brasileiro, econômico para o Brasil? Nenhum. Algum acordo de transferência tecnológica, algum acordo comercial que fosse positivo para o Brasil? Nada. Não, a gente passou 4 anos... Mas eu acho que eles não fizeram nem nada que beneficiasse os Estados Unidos. Eles não fizeram nada. Nada. Sabe? É isso que eu estou dizendo assim. Então vamos lá, vamos virar a história
então está se negociando um negócio super direito. Ele não consegue. Mas Ele não não teve tinha nem essa proposta, capacidade. João. Mas não tem proposta. Os caras não têm. A proposta dessa. Eu não quero nem falar muito de Bolsonaro, não, porque eu achei do cacete esse Já negócio foi. hoje dos BRICS. Entendeu? Mas assim. Sim, genial. Assim, a proposta deles era desmontar tudo que tinha sido construído. Se deixasse eles mais 4 anos, o Paulo Guedes estava de olho já nas reservas cambiais, ele ia torrar as reservas. Ele cansou de dizer, não, tem que pegar metade dessas reservas e investir em outras coisas. E tem que privatizar. A gente ia terminar, terra arrasada, 4 anos de Bolsonaro, a economia do Brasil ia para o buraco de vez. Aí não iam ser 10 anos, nem 20 anos, não. Ia ser um século para poder recuperar. Mas aí tem um estadista de volta, né? Tem um presidente. Né? Tem um cara que vê, tem um cara que está ligado no Zeitgeist, tem um cara que está ligado no espírito do tempo. Ele entendeu o seguinte: acabou a hegemonia americana e da União Europeia, da Europa Ocidental, foi para o espaço. Eles se juntando, olha aqui, não precisava nem desses outros países, mas com esses outros países, os BRICS têm a maior reserva de petróleo do planeta, somada. Os BRICS têm a maior reserva de gás do planeta, somada. Os BRICS são o maior produtor de alimento do mundo. Os BRICS têm metade da população mundial para consumir os produtos que eles produzem. Você tem a fazenda do mundo, você tem a indústria do mundo, que é a China. E você tem um país com a maior reserva de petróleo do mundo, que é a Rússia. E o segundo maior, que é a Arábia Saudita, agora que entrou, gente. A capacidade de você negociar hoje, como bloco, com esses países, a capacidade que eles vão ter de enfrentar, por exemplo, o padrão dólar, e colocar os Estados Unidos numa sinuca de bico, porque vai ter que... Não adianta mais você aumentar a dívida e ir imprimindo dólar para poder cobrir essa dívida pública que não fecha a conta. Os Estados Unidos, há 60 anos, eles vivem da impressão de moeda e dane-se quanto eles vão gastar, porque eles sempre vão ter a moeda para poder imprimir e cobrir o buraco dos gastos públicos, que já passou de 2 vezes o PIB de lá, cara. Com o fim do padrão dólar, com você criando o Petro-Yuan, como estão chamando agora, uma moeda lastreada em petróleo e nas exportações chinesas, no peso da moeda chinesa, acabou para essa gente, cara. Acabou. Eles vão entrar em condições de negociação pesada. E o Putin, com todos os defeitos, malandro do jeito que ele é, não precisa nem sair da Rússia para poder ver, sabe, esse cenário ser favorável a ele. No meio de uma guerra, matando lá o cara, porque muito provavelmente esse avião que caiu aí do Grupo Wagner, cara, eu vou te dizer, olha, não compre briga com... Se você quiser comprar briga com Putin, só beba a água da garrafa, entendeu? Água mineral, não aceite nada de estranhos e não entre num avião, né? Vamos combinar. Não, cara. E essa história ficou esquisita. Vamos combinar que é perigoso, né, cara? O avião não apresentou nenhuma pane, nenhum defeito, nenhum nada, até 30 segundos antes de cair. Pois é. Ou seja, a gente está sugerindo aqui, como existe a suspeita mundial de que o avião foi abatido. Gente, antes que alguém discuta a questão, mas a Arábia Saudita é uma ditadura medieval. É verdade, a Rússia tem o Putin. A China, bem ou mal, é um governo autoritário. Quer saber? Dane-se. A gente está falando de relações comerciais. Assim, qual é o país que tem mais com mais probabilidade de você fazer um acordo e transferir tecnologia para o Brasil? Os Estados Unidos, que nunca transferiram nada, ou a China, que hoje é líder, ou a Índia, que são líderes em tecnologia de ponta. Líderes. Né? Que desenvolvem software, desenvolvem produtos, desenvolvem tecnologia de ponta para o mundo inteiro. A Índia chegou no Polo Sul da Lua, não foi isso? Pois é, os caras chegaram com voo, um drone. Pousaram um drone na Lua. Quer dizer, a brincadeira hoje não é só de não é mais de um player. E quando caiu o muro em Berlim, o muro de Berlim, quando as ditaduras socialistas se desmoronaram, quando você teve a desintegração da antiga União Soviética, realmente, a gente passou durante 30 anos achando que era o fim dos tempos lá do Hobsbawm, né?
Que o mundo, a história tinha acabado, o fim da história. Quer dizer que o liberalismo tinha saído vitorioso e, a partir de então, o liberalismo ia ditar as cartas. Só que isso aí foi por terra, gente. Sabe? Esses caras não foram reparando, né, no desenvolvimento desses países, no desenvolvimento da China, sabe, na importância da Rússia como fornecedor de commodities estratégicas para a Europa, sabe, para os países vizinhos. Você viu aí a Europa Ocidental à beira de uma crise energética por causa da história do gás russo. Exato. A interdependência é muito... Cara, esse processo de interdependência entre os países, a capacidade de você negociar em bloco é essencial. O Brasil está negociando com a China o voto da China para colocar ele no Conselho Permanente, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Que é um pleito muito antigo também do Brasil, né? E que nunca, talvez agora esteja ganhando um impulso que nunca teve ao longo da história. Pois é. Quer dizer, eu acho que o Lula, acima de tudo, ele é um cara que está enxergando o que está acontecendo no mundo. Ele tem pessoas que dizem, sabe, ele é muito bem assessorado e ele tem uma visão empírica, talvez, sobre os assuntos, até pela história dele de compor, de negociar, de fechar acordos, que ao longo da vida dele, aí, como presidente de sindicato, como sindicalista, ele sempre teve que exercitar no dia a dia. Ele enxergou um caminho para esses países que, cara, juntos têm um poder desgraçado. Eu estava te falando, maior reserva natural de petróleo e gás, maior produção de alimentos do mundo e metade do mercado consumidor. Só China e Índia são quase 3 bi, cara, de pessoas. Só China e Índia. Aí bota o Brasil mais 200, a Rússia quase 200, acho que são 180. Aí pega a Arábia Saudita, que tem gente abessa morando lá. Pega o Irã, que tem quase 200 milhões de habitantes. E vamos ver quem vai entrar por aí. Daqui a pouco entra um Paquistão da vida, daqui a pouco entra um Egito. O Egito entrou, né? Ou eu estou enganado? Entrou? Tá nessa lista aí, entrou. Também, mais 100 milhões de pessoas morando no Egito. O Egito é um país superpopuloso. Quer dizer, o cara está enxergando. Está enxergando que acabou esse mundo. Antes era bipolar, né? Mas nem era mais bipolar, era quase que um mundo polarizado, entendeu? No Império Americano. E era um império mesmo, está ruindo. Jeffrey Sachs estava dizendo isso ontem. Sim, só os Estados Unidos acham que o mundo não se tornou uma arena multipolar. Eles ainda estão apegados, achando que a influência estratégica, geopolítica que eles têm na América do Sul vai durar para sempre. Falando em Estados Unidos, falando na América do Sul, na Argentina, o Milei, que é o candidato da extrema-direita, é o Bolsonaro deles lá, que tem grande chance de ser eleito, a Argentina dando um tiro no pé, já criticou, disse que não vai sair dos BRICS, se for eleito. Mal a Argentina entra, já tem uma desgraça dizendo que não tem nada de BRICS com ele. Ele vai compor, provavelmente vai virar, sabe, vai se jogar aos pés dos americanos. Não, e até porque ele falou numa outra entrevista que ele não ia lidar com os chineses porque não fala com comunista. Pois é. Isso aí. Vai cair na mesma esparrela. Boa sorte. Gente, na Argentina, eu não sei se vocês viram, tá tendo saque. Vocês viram isso? Tá tendo saque. Saque de supermercado. Saque de supermercado. Inflação acumulada no ano, mais de 100%. Ué. Quer dizer, a Argentina vai... Assim, qualquer caminho para a Argentina vai ser tortuoso. Vai ser tortuoso, porque se ela eleger... A Patrícia Bullrich também, que é a segunda colocada, que é a extrema-direita é o novo deles, né? É o bolsonarista de sapatênis, né? A tal da Bullrich. A bolsonarista envergonhada lá deles. Também disse que não quer saber de BRICS, que tem várias questões em relação a direitos humanos na China, no Paquistão, na China, no Irã, tem conflitos e questões a serem resolvidas que não faz sentido a Argentina fechar com esses países. Gente, é muita falta de visão. É muita falta de visão. O que interessa é isso aqui, cara. O que interessa é você, sabe, trazer tecnologia desses países e instalar tecnologia aqui, instalar fábrica aqui, arrumar emprego para brasileiro. Esse é o caminho.
Esse que é o caminho. Mas vamos ver o que vai dar. Eu acho que foi um gol de placa do Lula. E eu vejo o Lula como. Eu não sei se ele é o artífice, sabe? É o cara que está. Eu acho que não é só ele, obviamente. Mas que ele é o porta-voz desses grupos hoje, ele é. Porque ele é o único. Ele é o único de um país, entendeu? Que, bem ou mal, mesmo com a gente quase caindo na tentação de um golpe de Estado aqui, ele ainda é o único país democrático desses aí, é o maior país democrático desse bloco, né? Porque vamos combinar que China e a Rússia não são tão democráticos, e a Índia também tem vários problemas, sabe, em relação ao que a gente enxerga como nossos valores de democracia ocidental, né?